nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou feliz, por você que está assistindo mais uma meditação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Então, vamos meditar a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquela seita, que homens, que mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: O Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônico, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe: Senhor, levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém a fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos e não via a ninguém. E, guiando pela mão, conduziu-se a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias? Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe ao Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E não avisou, ele viu que entrava em um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder do principais dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Anis foi, entrou na casa, impondo-lhe a mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o título é A Conversão de Saulo no Caminho de Damasco. Então, esse texto, ele significa muito para nós. Ele é um texto muito forte, que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos meditar um pouco sobre ele. A vida de Saulo, que Deus transformou ele e colocou o nome de Paulo. Então, Saulo, ele era um homem mau. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos. Então, o caminho dele era sem conversão, ou seja, não tinha Deus. Então, o inimigo, que se quer dizer Satanás, tomou de conta do coração dele,
colocando ódio, colocando não desejo de seguir Jesus. Mas quando Deus viu a situação dos cristãos que estavam passando ali por um sofrimento através de Saulo, que ele e os amigos deles estavam perseguindo a igreja, os cristãos, os filhos de Deus, então Deus apareceu a Saulo, ali com resplendor de luzes do céu, e Saulo ali em cavalo, estava em cima do cavalo, caiu do cavalo. E quando Saulo caiu do cavalo, Jesus disse a Saulo: Saulo, por que tu me persegues? Então, Saulo, sem saber ali quem era, então ele perguntou: quem és, Senhor? E disse Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, naquele momento, Paulo já sentiu o temor de Deus. Naquele momento, Paulo ele já começou a se arrepender dos seus pecados. Então ele foi numa cidade. Quando ele resultando, quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele perdeu a visão. Passou 3 dias sem ver. Saulo ali frustrado. Então, ele foi até Damasco e tinha um profeta, um servo de Deus, que era Ananias. Então, o Senhor começou a mostrar para Ananias, começou a mostrar em visão sobre a vida de Saulo. Então, Ananias ali, movido pelo Espírito Santo, movido por Senhor, pelo Deus. Então, Ananias vai ao encontro de Saulo. E ali Ananias ora ali, põe as mãos sobre os olhos de Saulo. E naquele momento, o Espírito Santo começou a se derramar sobre a vida de Saulo. Naquele momento ele se transformou. Naquele momento ele deixou a vida dele, deixou aquela vida antiga, deixou aquela vida velha e se transformou em um homem novo. E naquele momento ele passou de ser ele deixou de perseguir a igreja para ser perseguido. Então, o que esse texto quer nos dizer? O que esse texto quer falar no meu e no seu coração? Tem tantas pessoas hoje que perseguem a igreja, que falam mal dos cristãos, que falam mal de nós católicos. E essas pessoas hoje precisam de conversão. Eles precisam de um encontro com Deus. Mas é um encontro real com Deus, uma transformação, né? Então a vida de Paulo, quando ele passou a ser um cristão, um missionário, a vida dele começou a se complicar, porque os amigos deles começaram a perseguir ele. E nós, como os cristãos, como é a nossa vida de um cristão? Será que a gente é perseguido? Porque se eu não for perseguido, se você não for perseguido, então desculpa eu te falar, mas eu e você não é cristão. Eu e você não é cristão. Porque no momento que eu sou cristão, no momento que eu sou cheio do Espírito Santo, algumas pessoas o inimigo vai usar para se levantar
E é nesse momento que eu tenho que falar, não, eu sou um cristão porque eu tô sendo perseguido. Pessoas estão se levantando. Eu estou feliz porque Deus está se agradando. Eu estou agradando a Deus. Porque se você não é perseguido, se pessoas não se levantam contra você, contra mim, sinceramente eu não estou agradando a Deus. E Paulo começou a ser perseguido, mas Paulo não teve medo. E nós não temos que ter medo. A gente não tem que ter medo, porque Deus, ele nos enche com o Espírito Santo para nos alegrar, para nos transformar, para nós sermos mensageiros dele. Então, a nossa missão é converter pessoas pelo nome de Jesus. Temos que cada momento falar o nome de Jesus para as pessoas, anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus, para que essas pessoas se convertam e creem no Evangelho. Então, a minha vida desagradava ao Senhor. Mas no momento que eu fui transformado, no momento que Deus mudou a minha vida, eu fui um jovem, um eu diferente, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, é muito bom a gente ter essa conversão, essa mudança, essa transformação. Ninguém acreditava na mudança de Paulo. Ninguém acreditava que Paulo ia ser um cristão de tanto erro, de tanto pecado, de tantas coisas que desagradavam ao Senhor. As pessoas nem acreditaram. Às vezes a pessoa não acredita em nós, não acredita no nosso potencial. Mas Deus, ele acredita. Deus, ele acredita. Nada é impossível. A pessoa pode viver uma vida que não agrada a Deus, uma vida que a gente imagina que essa pessoa não vai mudar, essa pessoa vai sempre continuar desse mesmo jeito, dessa mesma maneira, mas não. Existe o impossível, existe uma esperança, existe fé. E essa pessoa, ela pode mudar. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas essa pessoa tem chance, tem oportunidade de mudar. Mas se essa pessoa não quer mudar, aí não é com Deus, aí não é com nós cristãos, aí é com ela. Porque nós fazemos o papel de cristão, falar de Deus para as pessoas. Mas se as pessoas não quiserem mudar, nós estamos com a mente tranquila porque nós falamos. Mas não é porque a gente falamos que a gente não vai deixar de apoiar. Mas vamos sempre apoiar, vamos sempre alertar. Então, se eu quero mudar, isso depende de mim. Mas graças a Deus eu mudei, graças a Deus eu sou um novo jovem, deixei as coisas velhas para viver as coisas novas, e eis que fez tudo novo. Então, impossível aconteceu na minha vida. Se aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua. Vai acontecer na sua. Então não queira ser cobrado por Deus. Não queira Deus pesar a mão sobre você. Deus é bom, mas às vezes é necessário Deus apertar um pouco. Às vezes é necessário Deus fechar as portas, Deus colocar mais dificuldade, colocar mais tribulação. Então, vamos procurar cada dia agradar o Senhor de uma forma boa, agradável aos olhos do Senhor. Eu sei que
Todos nós pecamos, erramos, falhamos, mas dependente disso, Deus ele nos perdoa. Ele é o nosso Pai, está pronto para nos perdoar. Ah, mas Deus me perdoa. Mas não é só porque Deus perdoa eu, perdoa você, perdoa nós, que a gente vai continuar no mesmo erro, no mesmo pecado. Não. Deus, ele nos perdoa, mas devemos ter a consciência de que botar o limite, renunciar. Paulo renunciou tudo isso, então por que eu não posso renunciar tudo isso? Então, tendo que renunciar as coisas do mundo para ali ter um encontro com Deus. Então, Paulo, ele foi um grande missionário, que possamos ser um grande missionário. Falar do amor pelas pessoas, falar de Deus pelas pessoas, falar que Deus morreu, falar que Deus ressuscitou. Não tenha medo de falar o nome de Jesus, porque Deus ele capacita. Ah, mas Deus só escolhe os capacitados. Não, Deus capacita os escolhidos. Está na Bíblia. Deus capacita os escolhidos. Às vezes é errando que a gente aprende. A vida não é só ganho, a vida também é perder. Você perde hoje, ganha amanhã. Então isso faz parte do crescimento. Eu não sei porque eu estou pregando essa palavra hoje, mas eu tenho certeza que essa palavra vai ajudar na conversão de vocês. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.